As teorias de aprendizagem buscam reconhecer as dinâmicas envolvidas nos atos de ensinar e aprender, começando pelo reconhecimento do desenvolvimento cognitivo humano, tentam explicar a relação entre conhecimentos prévios e novos conhecimentos. Vygotsky foi um dos principais teóricos a discorrer sobre esse assunto. Para ele, o conhecimento e o processo de aprendizagem vem a partir de um viés socio-interacionista. Ou seja, o conhecimento é resultado adaptativo que tem natureza social, histórico e cultural. Para Vygotsky, as funções psicológicas superiores, como a memória, a percepção, o pensamento e a linguagem, se desenvolvem pelas práticas sociais. A cultura, a linguagem e um contexto social em que o indivíduo está inserido têm impacto direto em sua aprendizagem. Além disso, a interação, a mediação e a internalização são importantes fatores socioculturais para o processo. O educador é fundamental na constituição de um sujeito sociohistórico, pois planeja e observa, media os significados pessoais dos alunos e da cultura, desafia a construção de novos conhecimentos e impulsiona o desenvolvimento das estruturas psicológicas. Principalmente na escola, que esse processo é desenvolvido a partir da participação ativa dos alunos, onde ocorre uma troca de diálogos e discussões e questionamentos. É também através do brincar que há a promoção de interatividade e imaginação das partes envolvidas, pois se constitui um meio de subjetivação e estimula, a partir da experimentação de situações novas, os meios de se apropriar das funções e dos valores sociais da cultura. Já para Piaget, o desenvolvimento cognitivo da criança é dividido em 4 fases, onde cada fase representa diferentes estágios de habilidades cognitivas e compreensões do mundo ao seu redor, desde seu nascimento até a adolescência. A primeira fase é o sensório motor. Ela ocorre aproximadamente dos 0 aos 2 anos de vida. Durante essa fase, as crianças aprendem sobre o mundo, principalmente por meio dos sentidos e das atividades motoras. Nessa fase, é destacada a transição da ausência de pensamento simbólica para a sua emergência. Já a segunda fase do desenvolvimento cognitivo ocorre aproximadamente dos 2 aos 7 anos de idade, e é durante essa fase em que a criança começa a desenvolver a capacidade de representação simbólica, mas ainda apresenta algumas limitações no pensamento lógico. Algumas características importantes incluem o pensamento egocêntrico, a centração e a ausência de reversibilidade. O terceiro estágio de desenvolvimento é o operatório concreto, que ocorre dos 7 aos 12 anos de idade, e é durante essa fase que a criança adquire a capacidade de pensar logicamente sobre eventos concretos e objetos do mundo real. As operações mentais, como a conservação de quantidade e raciocínio lógico, tornam-se possíveis. E, por fim, é o desenvolvimento do operatório formal, caracterizado pelo desenvolvimento do pensamento formal e abstrato. Durante esse estágio, que geralmente começa por volta dos 12 anos de idade, somos capazes de raciocinar sobre conceitos hipotéticos e utilizar o pensamento lógico de maneira mais sofisticada. É quando o pensamento crítico da criança começa a se desenvolver. Cada estágio é crucial para o desenvolvimento da criança, sendo necessário superar o estágio anterior para passar para o sucessor. Em resumo, o estágio sensório-motor desenvolve a coordenação sensorial e motora, e o estágio pré-operacional começa a desenvolver as habilidades de linguagem e representação simbólica. Nos estágios de operação concreta, as crianças adquirem a capacidade de pensar logicamente sobre objetos concretos, e nos estágios das operações formais, começam a desenvolver a capacidade de raciocínio abstrato e hipotético. Com relação à teoria behaviorista, teremos como principais representantes Watson, Pavlov, Skinner e Thorndike. Tá? Mas os que a gente vai desenvolver e elaborar no trabalho serão Pavlov e Skinner, tá? que vai estudar o comportamento humano e a aprendizagem através de estímulos e respostas, ilustrando, melhor dizendo, um aspecto mais mecanicista da teoria. Pavlov vai dizer que o estímulo ele é regulador da aprendizagem, né? E que o reforço, ou seja, o reforço do comportamento, se relaciona justamente com esse estímulo. Um exemplo clássico de Ivan Pavlov é a questão do cão, em que ele a partir desse experimento, criou o conceito de reflexo condicionado, ou seja, ele condicionou o cão a partir de um sininho, um barulhinho de sininho, e a comida, né? Ou seja, a partir do estímulo sino, ele fez com que o cão aprendesse que, tocando o sino, viria a comida. Com relação a Skinner, o que vai mudar em relação a Pavlov é que ele vai estudar principalmente a consequência da ação. Ou seja, ele vai falar que a resposta ao estímulo determina o reforço, tá? E a partir disso a gente vai entrar com conceitos de reforço positivo e reforço negativo.
Reforço positivo está relacionado à adição de um estímulo para aumentar a frequência de um comportamento. E o negativo, a retirada de um estímulo para aumentar a frequência de um comportamento, tá? Ele vai falar justamente que é uma aprendizagem instrumental, e vai utilizar até como exemplo a caixa de Skinner, que é o exemplo do ratinho, em que ele vai se utilizar exatamente de reforço positivo e negativo para manipular o comportamento do rato, e assim condicionar, ou seja, condicionar o comportamento do rato a partir de consequências que serão consideradas positivas e negativas, e assim o ratinho vai modular o comportamento de acordo com as necessidades. Falando um pouquinho agora dos modelos mentais, eles vão nos auxiliar a compreender, a raciocinar e a tomar decisões, né? Uma vez que eles podem ser considerados até uma concretização do nosso pensamento no papel, por exemplo. Vão ter objetivos, simular mentalmente situações e eventos, fornecendo uma base para a resolução de problemas e tomada de decisões. Eles não são estáticos, são dinâmicos e contínuos, podem ser ajustados e atualizados para refletir com precisão a realidade percebida, tá? Então, como alguns exemplos de modelos mentais, a gente tem, por exemplo, um raciocínio dedutivo, que é um elemento importante para que a gente construa um modelo mental, tá? E ele elimina possibilidades incorretas para chegar a uma conclusão válida, ele facilita essa tomada de decisão. A gente vai ter 4 tipos de modelos. A gente vai ter rascunhos mentais, é um exemplo de modelo, tá? A gente vai ter, por exemplo, a planta de um arquiteto, um diagrama, tá? Tirinhas também são outros exemplos, que são justamente organizações de pensamentos, porém de diferentes formas, tá? E a gente vai ter características principais desses modelos: raciocínio dedutivo, linguagem e pensamento e inferência mental. Falando agora de psicomotricidade, é importante a gente entender que é uma área do conhecimento que une conhecimentos biopsíquicos e antropológicos. Surge na França com Carl Bernick. Tem como objeto de estudo a motricidade, tá? Que está relacionada a movimentos, a processos, né, cognitivos aliados ao movimento. A gente vai ter como alguns autores que falaram da motricidade: Jean Piaget e Vygotsky, que já foi até discutido. Jean Piaget traz a motricidade como uma ferramenta essencial para a aprendizagem, como, por exemplo, no período sensório-motor, tá? Vygotsky, além do biológico, considera o social como fundamental à aprendizagem.